Bom dia, pessoal, ou boa tarde, ou boa noite, depende do horário em que você vai ouvir esse áudio. Estou aqui com esse som de tempestade ao fundo para dar uma relaxada. Vocês vão ouvir daqui a pouco, de repente, o vento e vá. Gente, vocês me desculpem, eu vou ter que entregar essa leitura por áudio. Eu não estou em condições físicas de passar tanto tempo sentada fazendo uma live. Então fica mais fácil assim por áudio. A gente vai fazer essa leitura já num sábado, então, a título de revisão, para vocês olharem para o que aconteceu na semana. A gente ainda tem hoje, tem amanhã, então até o final de domingo esse jogo ainda está acontecendo. Eu peço desculpas por essa demora, mas eu demorei até entregar para o próprio laboratório a leitura que eu entrego antes de entregar para o grande público. A primeira coisa que eu quero que vocês façam é olhar para o sim do jogo. Ele diz que a gente está com algum medo. Ele diz que a gente está com dificuldade de sair de um impasse, uma indecisão, uma encruzilhada. Só que essa encruzilhada, ela não precisa ser óbvia, do tipo, eu tenho duas opções. Ela pode ser uma encruzilhada mais sutil, que diga respeito a você estar entre uma fase da sua vida que tem que ficar para trás e uma fase inteiramente nova com a qual você tem que se comprometer agora. Você tem que dar um passo adiante. Esse jogo inteiro é sobre avançar. E vale quase tudo para você avançar. Então você tem que se ajudar a dar um passo adiante. Vai ficar mais fácil. Então eu quero que você olhe para o 8 de espadas e identifique o seu medo. O que é que está te travando? Será que aquilo que você tem que fazer, tem que levar adiante, esse passo que você tem que dar para frente, ele contraria muita coisa que você traz da sua história, principalmente da história familiar, e por ser tão difícil se diferenciar disso, se distanciar disso, realizar uma ruptura com isso, e aí você não consegue dar esse passo? Principalmente no 8 de espadas, o que aparece, confrontando o nosso sol, nossa realização individual, são as questões, o peso dos nossos dramas familiares, que podem ter reencarnado assim, em alguma situação atual da nossa vida. Você pode estar vivendo alguma situação agora que te paralise, mas ela é paralisante porque isso está em você há muito tempo. Isso te ronda como um fantasma há muito tempo. Quando a gente olha para essa carta, a gente vê o herói do naipe de espadas, Orestes, aquele que tem que romper com a própria família, matar a própria mãe, garantir a si mesmo e aos seus descendentes e suas irmãs e os descendentes delas um destino novo, uma nova referência. Ele cria uma nova referência familiar. Ele é a tia doida, rica, ele é o primo gay, ele é a prima que não quis se casar, Então ele está rompendo com coisas aí. Ele é a mãe que está criando os seus filhos de uma outra maneira, está levando adiante uma educação diferente, Então, o Orestes é esse personagem que rompe com uma determinada ordem ou desordem familiar para encontrar sua própria ordem, seu próprio modo de pensar, de se posicionar no mundo, de viver. Ele está entre esse passado familiar significado nas eríneas, mas que pode continuar nos atormentando ao longo da vida e aparecer reconfigurado, reencarnado em outras situações que nos atormentem. Orestes está entre as eríneas e o Sol, Apolo, sua realização individual, seu brilho,
a realização do seu propósito, o que ele tem que fazer, o que ele tem que viver, o que ele veio iluminar outras vidas. Então você tem que dar um passo na direção disso, porque o 8 é o momento em que o Orestes travou. Ele não consegue nem matar a própria mãe, né, seguindo a ordem de Apolo. E ele também não pode recuar para o passo em que ele estava antes, em que ele não tem consciência de tudo que está pressionando ele para frente. Ele tem muito medo de sair dessa posição. Então você pode estar se sentindo travada ou travado por algum medo que você não consiga nem entender direito. Esse é o primeiro ponto. Você pode estar com dificuldade de abrir mão de coisas. Você pode estar numa sinuca de bico entre duas escolhas muito difíceis. Então alguma coisa está te travando, não está deixando você sair desse lugar. O que é? Você está entre um passado e um futuro que você quer para você. Eu quero que você entenda o que é, tá? Essa carta está no sim. Quando a gente vai para o não, a gente tem uma outra carta 8. Mas a gente tem um 8 de uma outra natureza que é copas e que também nos desconcerta. É um 8 difícil, é um 8 sombrio, é o 8 onde a heroína está se auto-abandonando. Ela está descendo ladeira abaixo, ela está confrontando o luto, ela está depressiva, perdeu algum sentido para viver, ela está descendo. Mas essa carta já apareceu na semana passada, posicionando uma descida ladeira abaixo, uma descida ao inferno de nós mesmos, que a gente não quer mais agora. Na semana passada ela saiu no topo, era para a gente ver, num jogo que fazia a gente olhar para as nossas vitórias, enxergar também as nossas derrotas, para que nesta semana a gente pudesse dizer, eu não quero mais descer a esses infernos. Então não desça, meu amor. Nesta semana estamos querendo que você vá para o seu lado luz. Todas as cartas, né, ao redor trazem muita luz, desde que você dê um passo adiante do medo, desde que você não fique na trava de nenhum dos 8. Os dois 8, as duas cartas 8 que aparecem, são cartas limitantes. Mas você não precisa mais descer ladeira abaixo. O que você pode é confrontar seu medo e dar um passo adiante que você já vai ver o cenário diferente, tá? Esse cenário diferente, ele nos é dado pelo porquê do jogo, tá? O porquê do jogo, ele traz de volta Apolo, que aparece como um personagem do 8 de espadas. E o porquê do jogo traz o As de Copas, que é Afrodite, que já apareceu há umas 2 semanas, né? Então está prometendo para a gente um reinício, um tempo gostoso, saudável, prazeroso, de reconexão com a autoimagem, de reconexão com o amor, de compreender as próprias emoções, né? Ela adoça a nossa vida. E, ao mesmo tempo, foi ela que mandou a heroína do 8 de Copas visitar o submundo. Mandou ela se encontrar com a Perséfone, né? Então, se a gente se recusa a essas descidas, né, repetitivas ao inferno, se a gente se recusa a ficar no impasse também do 8 de espadas entre Apolo, nosso sucesso, e as eríneas, né, nossas dores, o que a gente encontra no porquê é, primeiro, Afrodite, depois, o Sol, Apolo. Apolo está nos dizendo que se você dá um passo na direção dele, você não encontra só com ele. Olha só que louco. Se você sair da trava em que você se encontra, se você confrontar o seu medo de seguir em frente na sua própria vida, de levar a tua vida para um novo rumo, romper com esse passado, você não ganha só o que Apolo quer te dar. Não ganha só o sucesso,
a realização individual, a possibilidade de criar um destino novo, inteiramente seu, de ir lá na direção do seu propósito. Afrodite vem trazendo um bônus. Esse bônus é: toda a vida volta a florescer. A gente se reabre para o amor, o nosso corpo, a gente se reconcilia com o nosso corpo, com a nossa imagem. A gente volta a se sentir no direito de gozar. Gozar mesmo, assim, transar, sentir prazer, ter saúde sexual. A gente volta a olhar para a nossa parte sexual, reprodutiva. Cuidar de coisas que estavam, de repente, estagnadas nesse campo e que podem ter nos adoecido, se refletido no nosso corpo. Então, cara, o As de Copas, do lado do arcano do Sol, é um sucesso com muito amor, um sucesso do coração, um sucesso daquilo que eu realmente desejo. É conquistar aquilo que o meu coração está me pedindo. Então a gente só tem a ganhar. O foda é sair de onde estamos. Se você arriscar, se você se permitir sair de onde você se encontra e avançar na sua vida, passar para a próxima etapa, cara, o ganho vai ser muito alto. É isso que essas duas cartas estão nos dizendo. O As de Copas ao lado do arcano do Sol, tá? Então, são aqueles dons nos quais você não está acreditando. Aquela obra que você não levou adiante. O projeto que você não está deixando vingar, que você não está deixando virar outra coisa. A disposição de olhar para a sua saúde, de recuperar um tesão diante da vida, inclusive sua saúde mental, né? Porque é isso, vai mexer nisso aí. Você ganha esse combo. Então parece que a gente está lá naquele programa de auditório em que o garoto está isolado numa cabine. E estão perguntando para ele, o apresentador está perguntando para ele se ele quer trocar uma caixa de fósforos por uma Ferrari. E ele não está vendo. Ele está com muito medo de estar fazendo a escolha errada. Mas ele vai dizer sim. Se a gente olhar para o resto desse jogo, ele vai dizer sim. Porque quando a gente sai do porquê do jogo e a gente vai para cima, para o topo, as forças que se levantam desse jogo são forças combativas, de aceleração, de coragem. Coragem de levar adiante o que a gente quer muito. Inclusive coisas que já foram conquistadas. Porque as duas cartas do topo do jogo falam sobre o mesmo troféu a respeito do qual conversamos na semana passada. A lã do carneiro de Zeus. A lã dourado, o velocino dourado, que movimenta gerações. É aquele símbolo de vitórias, de realizações. É o troféu. Fica muito mais evidente no esporte isso. Mas se você for para a ciência, o velocino de ouro são aquelas ideias também que uma geração de cientistas leva adiante para que uma geração mais para frente possa retomar aquele tema e descobrir uma coisa que salva a humanidade. Essa lã do carneiro, ela pode ser suas conquistas individuais, cara. Aquela coisa que você queria muito realizar e que você sente esse chamado de levar isso para frente, mas por algum motivo você trava, você abandona, você deixa isso para trás, você fica com medo, você tem medo de dar certo, você tem medo de dar errado e sentir muito porque deu errado. Você tem medo tanto da vitória quanto do fracasso. Esse jogo está te garantindo vitória. Mas você ainda vai ter que batalhar por ela, tá?
Você ainda vai ter que batalhar pelos seus espaços, talvez você tenha que batalhar com outras pessoas. O 7 de paus é sobre isso. Ele é a carta onde uma guerra está acontecendo. A gente tem todos os elementos de uma guerra aí. A gente tem 2 exércitos, um que é do território, o outro que é um exército inimigo que foi lá a essas terras tomar o velocino de ouro de Zeus, que estava sendo resguardado pelo governo daquela ilha, né? E esse exército que foi lá tomar o velocino de ouro é o exército do nosso querido herói Jasão. Os caras construíram um barco e foram lá para a Ilha da Cólquida buscar essa relíquia. E essa relíquia, ela inspira heróis gerações após gerações. Essa relíquia, o mito dela surge quando surgem o pajem de paus, o garotinho que a gente vai estudar daqui a pouco, tá? Então, gerações depois do garotinho que chegou a cavalgar esse carneiro, a lã dele se torna um símbolo de vitórias que atrai o interesse de diversos heróis. Mas quem bota a mão nessa relíquia, gerações depois do garotinho, é o nosso herói de paus, o Jasão, tá? Só que, na semana passada, ele colocou a mão no troféu, certo? Nesta semana, ele está tentando sair da ilha com o troféu. Então, é o momento em que você precisa brigar por coisas que você deseja, pela sua vitória. Você precisa brigar, de repente, por coisas que você já conquistou. É a situação em que você precisa competir, você precisa tornar o seu produto mais vendável, mais competitivo. Você precisa ocupar determinados espaços, porque senão vem a concorrência e toma. Isso pode não acontecer só no campo das ideias, do trabalho, do dinheiro. Isso pode acontecer também, que é uma manifestação ruim dessa carta, outras pessoas quererem o que a gente quer porque sentem ciúme, sentem inveja, enfim, querem, né? Rola uma disputa, de alguma forma pode ser um edital, um leilão. Toda situação de competitividade está significada no 7 de paus. Brigar por aquilo a que temos direito, brigar pelo que já é nosso, brigar pelos nossos espaços, pelo que desejamos conquistar, tá? Mas as manifestações ruins da carta são a vivência ruim da competitividade, né? São a vivência ruim que você precisa passar por cima do outro, o outro passa por cima de alguém, enfim. São as brigas mesmo, são os barracos, são as guerras. A gente está descobrindo aí várias coisas que Israel fez no sapatinho, né? Tem feito no sapatinho mesmo depois do cessar-fogo, porque não respeitam ninguém. Isso também é imagem dessa carta, assim como naquela semana, né, da cadeirada do Datena, essa carta ficou famosa porque ela trouxe a previsão de um fato que aconteceu no finalzinho de domingo daquela semana. Então essas coisas podem acontecer também. Você pode ter brigado positivamente pelo que você tem que brigar, ter usado bem a energia dessa carta, e você pode ter brigado ou testemunhado brigas também numa vivência ruim dessa carta, de tensão, de agressividade, de querer passar por cima do outro. Tá? A gente está vendo aí o conflito que ainda não dá para entender completamente o que aconteceu. Virou um conflito judicial do Emicida com seu irmão Fiote, né? Essas brigas também por ideias, por aquilo que é produzido, por aquilo que é fruto, que é cultura, né? Que é cultivo, essas brigas também marcam o naipe de paus. Ficam muito evidentes no 7, né? Porque é a carta do conflito, é a hora em que a gente está brigando mesmo pelas ideias. Mas também ficam evidentes
No Pajem. Porque no Pajem, a gente precisa levar nossas ideias adiante. No Pajem, você não pode ficar parada com as suas ideias na cabeça, porque senão elas vão mofar, senão elas não vão transformar o mundo. Bom, os pajens a gente já sabe que são as crianças dos naipes, né? E são a primeira experiência dentro da corte de um determinado naipe. O naipe é formado pelo Ás, que é a entrada dele. Ele é formado pela jornada de 2 até 10 daquele naipe, que é a jornada de um determinado herói. E depois tem as cartas da corte, tem a nobreza, onde a gente se depara com personagens que já... eles são em si mesmos atributos do naipe. Diferentemente do herói que vai lá batalhar para se tornar aquilo, para aprender com aquele naipe, esses heróis já são traços do naipe. Então, esse herói, o menino Fricho, ele foi aquele que teve a honra de cavalgar esse carneiro, esse símbolo de vitórias, quando estava vivo. Esse garoto é muito especial. Ele é muito importante. Ele é o que cavalgou o Cordeiro de Deus, o Carneiro de Zeus. Ele foi salvo pelo carneiro. Ele ia ser morto pela madrasta, mas a mãe dele é uma ninfa das nuvens e desceu de uma nuvem na hora que ele ia ser sacrificado com esse carneiro que pegou ele, pegou a irmã dele e cruzou o oceano para levá-los para uma terra mais segura. Então a madrasta assassina ficou a ver navios. Esse carneiro salvou 2 crianças. Na verdade, salvou uma. A irmãzinha do garoto caiu no mar. Ela sucumbiu ao medo. Ela ficou com muito medo. Ela era criança também, né? Menor do que o irmão. Então, ao mesmo tempo em que a irmã sucumbe, né, ao medo, esse garoto é consagrado como um símbolo de vitória. Ele chega nessa nova terra, essa terra é a Ilha da Cólquida. Lá, o carneiro se torna a constelação do signo de Áries, ele vai para o céu, ele morre, né? E ele deixa a lã dele, que é esse símbolo de vitória, de riqueza, um símbolo solar, nessa ilha. E essa ilha prospera muito. Então, todo mundo cresce o olho nesse símbolo, nesse carneiro, que fica só a lã dourada ali, né? Todo mundo quer pegar essa lã dourada. Ele é o exemplo das ideias que atravessam tempo, porque olha só, gerações depois, um primo distante dele, que é o Jazão, tá nessa ilha tentando tirar esse troféu de lá. É um remake. Assim como a gente está vivendo aí o remake da novela Vale Tudo, né? Para mim é uma das novelas mais geniais de todos os tempos. Eu comecei a assistir, mas ainda não estou sincronizada com o que está rolando, né? Na TV aberta. Mas estou assistindo pelo Globoplay. E por isso o título do tarô da nossa semana é Vale Tudo. Vale Tudo também é, né, uma categoria de disputa, de lutas. E combina perfeitamente com a simbologia do 7 de paus. Mas esse garoto vitorioso, ele diz que vale a pena a gente brigar pelas nossas ideias. Vale a pena a gente usar de todos os meios de que a gente puder, né? Que sejam aí, tenham uma cobertura ética para a gente chegar onde a gente quer. Porque não apenas Apolo e Afrodite garantem um gostinho de vitória para a gente, mas porque algumas ideias têm que ir para frente para que a gente possa influenciar pessoas. As nossas ideias, essas nas quais a gente não está acreditando, elas podem atravessar o tempo. Elas podem marcar outras gerações, modos de pensar, aquelas opiniões que você não traz, aquele trabalho que você não lança, aquela ideia que você deixou pela metade, tua pesquisa que você abandonou. Ou até mesmo
tua história de vida, aquilo que você já passou e que você pode contar e que pode inspirar pessoas. Então, há brigas que valem a pena. A primeira coisa que você tem que fazer nesse jogo é identificar o medo que está te travando, identificar quais são suas opções, percebendo que tá parecendo que você tá entre a cruz e a espada, mas você tá entre Apolo e as Iríneas. Você tá entre seu sucesso e um determinado passado que você não quer mais para si. Essa é a primeira coisa que você tem que identificar nesse jogo. Quais são os medos que estão te travando, né? Para que você possa entender o quanto é importante você ir para frente. Depois, identificar que infernos são esses aos quais você não quer descer nunca mais. Entender o que você não quer mais para si. Terceiro, aceitar as bênçãos do novo tempo. Esse jogo está te dando um spoiler de que a vida vai melhorar. Apolo e Afrodite são duas superpotências, cara. Ter o sucesso e o prazer de viver. Pelo amor dos deuses. Sai do medo, destrava, vai pra frente. Vai ter que brigar ainda por algumas coisinhas. Vai ter que batalhar pelo seu espaço. Vai ter que disputar suas ideias. Vai ter que dominar muito bem suas ferramentas. Se encher de gás. Né? Aquele tesão saindo da jaula o monstro. E vai lá defender seus troféus. Porque os seus troféus não são apenas seus. Aquilo que você faz de importante pode influenciar pessoas, marcar gerações. Então a gente vai ter disputas por ideias, por esses dias, marcando esses dias. Tem toda essa discussão em torno das IA, né, da inteligência artificial. Tem remake rolando, então a discussão até que ponto as ideias são originais ou não. Você mesmo podem ter ideias reeditando coisas que já vieram para vocês. Ou recriando coisas que influenciaram vocês. O importante há 2 semanas, tem ideias que a gente está desperdiçando. Tem ideias que são sucesso e que a gente tem que segurar com força. Seja como for, vai para frente. Não deixa um passado triste, principalmente um passado familiar, te segurar, te atormentar, te travar. Não deixa os infernos aos quais você se acostumou serem um lugar que você frequente sempre na sua vida. Queira conhecer novos sucessos, novos céus, novos infernos, sabe? Mas vai para frente. Sai dessa repetição. Sai dessa trava aí. Vamos lá. Cara, se Afrodite e Apolo estão garantindo a gente, se eu fosse vocês, eu não ia temer mais nada. Eu só ia em frente. Briga pelo que você tem que brigar mesmo. Guarda suas energias para as brigas boas. Não desperdiça com as brigas que não valem a pena, que só vão te desgastar. Segura firme na mão da deusa, no cordeiro da deusa, e leva adiante as coisas que você veio fazer. Mais adiante você vai descobrir também o porquê disso. A última coisa que eu posso dizer sobre o pajem de paus, que acabei não mencionando e que é muito óbvio, porque a gente sempre volta a esse assunto, é que quando um pajem aparece, a gente tem que olhar para a criança dentro da gente e para as crianças ao redor. Os temas relacionados à educação, à cultura, eles são muito preciosos quando os pajens saem. Mas quando o pajem de paus aparece, isso fica ainda mais forte. A gente vai lidar com a imaginação das crianças, com o direito a sonhar, o direito a ir longe, o direito de estudar em outros lugares, porque esse pajem ele é
um forasteiro, né? Uma criança que expande, é uma criança que vai muito mais longe. Então é tudo isso. Mas também é o seu movimento de pegar a criança em você no colo, em tudo que ela ainda sonha viver, né? Em sonhos que ela teve que podem ser aproveitados, na imaginação dela, na tua mente criativa, é você pegar tudo isso também e levar adiante, né? Em retornar para essa criança, na sua vida adulta, o direito dela exercer a criatividade dela, a inventividade dela, ousar, arriscar, experimentar. Então, também é um jogo que quando você luta por tudo aquilo que você vem se propondo a fazer, você também estará acolhendo a criança em você no direito dela à aventura. Ótimo domingo pra gente.